irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é fazendo a diferença num lugar estranho. Hoje aprenderemos lições da história de Esther para aqueles que querem agir ao invés de se esconder. Nós temos vários personagens aqui. E nessa história de hoje, nós vamos ver 4 personagens principais. Xerxes, Hamã, Mordecai e Esther. Xerxes, para quem viu aquele filme 300, foi interpretado pelo brasileiro, que eu acabei de esquecer o nome dele aqui, o Rodrigo Santoro. Era exatamente esse personagem. Quem viu o filme 300, quem viu a continuação, era esse personagem que era o marido da Esther. Só que no filme era vamos dizer assim, na flor da idade dele. Aqui Xerxes já estava sorumbático, já estava caído. Xerxes já não tinha tanto poder assim diante das nações. No filme ele é todo poderoso, ele é até descrito como o maior, porque ele é considerado como um deus. Mas, irmãos, quem é Xerxes? Um imperador, déspota, impotente, no sentido de poder, né, poderio político. E gostava muito de mulher, era mulherengo. Nós temos outro personagem que é Mordecai, o judeu perseguido. Nós temos Esther, a rainha, tratada como objeto, impotente, aparentemente impotente, que no final das contas salva o seu povo. Para resumir a nossa história, para a gente poder entender muito mais fácil, eu fiz um resumo. O desenrolar da história da jovem judia se dá após o banimento da rainha Vasti, quando o rei Assuero, que é o Xerxes, em uma festa que durou 180 dias, pediu para ela desfilar diante dos convidados, como uma vaidade, trazer a mulher para tirar onda, né? O brasileiro gosta, vou sair com a minha mulher na praia de Copacabana para tirar onda. E o rei, ele queria tirar essa onda com os homens que estavam ali na festa. E ela, né, Vasti, recusou. Então, ele ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o lugar de rainha. O rei convocou todas as mulheres virgens e bonitas do reino para escolher a sua nova rainha. E Mordecai servia no palácio, providenciou que Esther estivesse entre as pretendentes. Com isso, ela foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres do palácio. Deixando claro que, apesar do povo judeu que estava na Babilônia, eles tinham acesso, alguns familiares ou alguns clãs tinham acesso às áreas mais nobres, aos palácios. E isso aconteceu, isso a Bíblia mostra muito, muito nitidamente. Esdras, Neemias, Daniel, todos que estavam em um local estranho tinham acesso. Então, por isso, esse Mordecai ele conseguiu trazê-la para lá. Só que ele falou, não diz de onde você é. O rei começou a chamar as moças que havia selecionado. Por fim, Esther foi chamada à presença do rei, que se encantou com a sua beleza e atitude. Tanto é que a fez sua rainha. Está em Esther, capítulo 2, versículo 17. Diz, e o rei amou Esther mais do que todas as esposas, e ela alcançou afeto e favor diante dele mais que todas as virgens. Então, o camarada tinha mais mulher, além dela, né? E ela colocou a coroa real sobre sua cabeça e se fez rainha no lugar de Vasti. Com o tempo, Esther demonstrou não ser apenas uma bela mulher, mas também sábia e corajosa. Tanto que, na nossa história de hoje, arrisca a sua própria vida em uma tentativa de salvar o povo, os judeus, a salvar o povo do extermínio planejado pelo vilão da história. Aqui entraria a música, tema do vilão da história. O rei atende o pedido do vilão e a história continua, e eu vou prosseguir daqui. O nosso primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é: se um inimigo antigo não for combatido, ele poderá voltar-se contra você no futuro. É longo o título, né? Número 1. Se o inimigo antigo não for combatido, ele poderá voltar-se contra você no futuro. E essa nossa história, ela começa bem antes de Esther. Ela começa quando Saul era rei de Israel e Deus havia dado uma ordem a Saul. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Saul, enviou-me o Senhor para te ungir rei sobre o povo de Israel. Vá agora, e não
vá até Agag e seu povo, e matarás desde o homem a mulher, desde os meninos de peitos até os bois, até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contornos de Telaim, 200.000 homens a pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, essa cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Então, feriu Saul aos amalequitas, desde Ravilá até a chegada de Sur, que está de frente ao Egito. Só que tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo foi destruído a fio da espada. E Saul e o povo quiseram Agag o melhor das ovelhas, das vacas, de sorte que os cordeiros, e segundo o melhor que havia, não destruíram totalmente. Mas a coisa vil foi restaurada totalmente. Mas o que isso tem a ver com a nossa história de Esther? Nós vamos chegar lá. O que a Bíblia diz aqui em Samuel? Que Saul não matou todo mundo. E por isso Deus o rejeitou. Por isso Samuel foi lá, contou aqui a história, chamou Saul. Deus mandou matar todo mundo? Matar todo mundo. Não, eu trouxe o rei aqui para o senhor ver. Eu trouxe aqui bois para fazer sacrifício. E aí a Bíblia diz que Samuel cortou a cabeça do rei na frente de todo mundo. Falou, Deus mandou exterminar esta nação. Deus mandou exterminar os amalequitas. Deus mandou acabar com todo mundo. Era aquela época, era aquele momento, era aquele tipo, vamos dizer assim, uma época em que as coisas eram decididas na guerra. As terras eram decididas na guerra. E Deus havia mandado Saul matar todos os amalequitas. Matar todos os descendentes deste rei chamado Agag. Agora vamos para o nosso segundo tópico, voltar à nossa história de Esther. Segura essa história do Agag aí. Sobrou alguém vivo. Não matou todo mundo. Voltando à história da Esther. Vamos ao segundo tópico. Primeiro tópico. Se você não acabar com alguém no passado, isso pode atingir você no futuro. Número 2. O inimigo se incomoda com a sua existência. Amã provoca Xerxes para fazer um decreto contra os judeus. Esther, capítulo 3, nós vamos ler versículo 8 a 12. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo, Senhor. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se parecer bem ao rei, faça um decreto, que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão, deu a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, adversário dos judeus. Então disse o rei Amã, essa prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o que quiser, parecer aos seus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei, e no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes dos reis, os governadores, que havia sobre cada província, os líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, escreveu com anel, e o rei selou. Lembra que eu falei no número 1? Se você não cumprir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus no passado, você pode ter prejuízo no futuro. Você viu de quem esse cara era parente? Você viu qual era a descendência deste homem, do vilão da história, o Amã? Ele era Agagita. Ele era do clã dos Agag. Ele fazia parte de uma parte que escapou da ordem que Deus demandou a Saul. Irmãos, o que a gente pode pensar por enquanto aqui na nossa vida, se nós não tirarmos diante de nós, das nossas vidas, algumas coisas que estão atrapalhando, algumas coisas que você sabe que no futuro vão dar problema, algumas coisas que você sabe que no futuro vão te prejudicar, algumas coisas que no futuro vão ser um problema sério, se você não exterminar esse problema, lá na frente ele vai aparecer. Isso tanto vale para um casamento mal construído, isso vale tanto para drogas consumidas, vício,
benefícios, qualquer outra coisa que no início é bom, no início parece que é para agradar. Você viu que ele trouxe o rei, Agag, e falou, não, eu trouxe o rei, eu trouxe aqui as ovelhas, eu trouxe aqui uns cordeiros para serem sacrificados. Amados irmãos, Deus não se mistura com as coisas erradas. Não adianta misturar o santo com o profano. O rei Saul cometeu um erro e agora a descendência daquele homem que Deus mandou matar a toda a nação estava querendo exterminar o povo judeu. Se nós não decidirmos em eliminar aquilo que pode nos dar problema lá na frente, nós vamos ter problema lá atrás, você vai ter problema lá na frente. Por que nós temos hoje em dia uma educação com princípios que vão de encontro às escrituras sagradas? Por que o nosso filho chega em casa, ou vai para uma faculdade, ou o nosso irmão, nós mesmos, quando chegamos na faculdade, voltamos já com muitos voltam com a cabeça virada? Porque no passado achavam que tinham exterminado um problema, e o problema começou a crescer devagarzinho. E aí você pensa ali na agenda cultural, e aí você vê por que hoje em dia o pensamento dos pensadores é como é. Porque no passado não foi tirado. E hoje nós sofremos essa consequência. Na nossa vida também física, se nós não tirarmos algo que vai atrapalhar no futuro, uma doença, por exemplo, se nós não cuidarmos de uma doença, irmãos, se nós não cuidarmos de uma enfermidade, no passado, não adianta dizer que é o diabo, não adianta que é o inimigo, não adianta dizer que o diabo está furioso, mas se você não cuidar daquela doença que era para acabar com ela, no futuro vai ter problema. Então, saibam disso. Não adianta ficar postergando algo que nós temos que decidir, fazer o que Deus mandou. Número 3. Deus tem um plano a cada um de nós, mesmo em lugares de opressão. Mesmo nós sendo ímpios, mesmo nós sendo desobedientes, mesmo nós não ouvindo a voz de Deus, Deus mesmo assim planeja algo para mudar a nossa sorte. A Esther tomou conhecimento do que aconteceu, do perigo. Olha, irmãos, a posição da Esther é o seguinte, ela era, desculpa da expressão, mas ela era uma escrava sexual. A mulher naquela época, ela era uma escrava sexual do marido. A sua posição, apesar de rainha, era de submissão ao rei. Porém, isso não impediu dela tentar agir. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, uma curiosidade. Quantas palavras Deus tem no livro de Esther? Nenhuma. Não tem nem a palavra Deus no livro de Esther, para você ter uma ideia. Ela não deixou de agir. Esther capítulo 3, versículo 8 e 9. Foi essa a resposta de Mardoqueu para Esther. Pensas tu que por entrares no palácio escaparás quando todos os outros jovens forem mortos? Se mantiveres calada numa situação dessas, os serão salvos de outra maneira, mas tu e teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi um tempo com que foste colocada nessa posição. Você acha que por você ser rainha, quando descobrir que você é judia, você acha que você não vai entrar na faca também? Você acha que se você não tomar uma decisão na sua vida, você também não vai entrar na faca? Você acha que pelo fato de você dizer que é filho do rei, é crente, aceitou Jesus, teve encontro com Deus, vai na igreja, canta no coral, toca o instrumento, prega, faz teologia, você acha que você vai ser livre se você não estiver conectado com Deus? E ele falou, é melhor você tomar uma atitude. Você está do lado do poder, você tem que tomar atitude, você não pode ficar nula, você não pode falar assim, e o povo que se dane, desculpe da expressão, eu estou aqui em cima, eu estou imune. Tá não. Eu estou do lado do poder. Esther mandou responder a Mardoqueu, manda reunir todos de Suzã para um jejum, que não comam, que não bebam durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E as minhas criadas também o faremos. Ainda que seja estritamente, irei ver o rei. Se tiver de morrer, que morra. Mardoqueu fez com que Esther lhe indicara. Veja, irmãos, que nós temos aqui alguns pontos. Esther identificou o perigo. A Esther não ficou, sabe, não vai acontecer nada não. Não vai acontecer, se Deus quiser, vamos orar, não vai acontecer nada não. Vamos ficar em oração. Esther poderia muito bem ter falado assim, não, como eu disse antes, não vai acontecer nada comigo, eu sou rainha. Eu vou ter uma conversinha com ele.
Número 2, ela não ficou neutra, ela não ficou sem parada, sem tomar uma decisão. Os piores são os neutros, porque quem esteve aqui terça-feira viu uma mensagem que eu trouxe, se você é quente ou é frio, o pior não é nem o que ele quer quente, é o que ele quer frio. O pior é o morno, porque o morno ele não sabe o que ele quer da vida dele. O morno ele não sabe, ele olha para uma coisa, ele olha para outra, eu não sei o que eu vou fazer. E ele fica nessa vida toda, ele não toma decisão. Eu sempre gostei de pessoas que chegassem e falassem para mim, eu falava uma pergunta, a pessoa falava assim, não, tu é macho, tu falou não. Ou então dizer, sim, tá certo, você é